Doutor Anderson Sérgio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, né? O pessoal hoje está acordando mais tarde, feriado, mas sempre ligado aqui no programa para a gente tentar conversar mais um pouco aí, levar um pouco mais de informação para quem está em casa. Demorei para vir, porque eu estava esperando o Palmeiras estar melhor, né? Agora eu posso vir, né? O Palmeiras está na frente. Então tá explicado, é líder, né, Geraldinho? Por enquanto, o Flamengo está encostando ali, viu? O Flamengo está chegando devagarinho, né? Se eu não defendia que Renato Gaúcho fosse para o Flamengo, não me lembro disso, acho que até bateu um lapso de memória na minha cabeça, né? Mas estamos chegando lá, né? Doutor Anderson, nosso assunto de hoje é artrose na coluna, né? O que é que significa isso? Primeiro a gente definiu o que é artrose, né? A gente já conversou sobre isso outras vezes aqui, mas como é um assunto que tem muita recorrência no consultório, eu gosto sempre de estar trazendo vez ou outra para a gente sempre relembrar pro ouvinte, né? Tentar tirar algumas dúvidas, desfazer alguns mitos, alguma coisa e principalmente orientar sobre a melhor conduta, o que fazer em alguns casos, principalmente os pacientes com artrose. A artrose é um processo de desgaste, né? Um processo degenerativo que vai acometendo a superfície articular do osso. Então, na coluna você tem o corpo vertebral, que é a vértebra, e à medida que o tempo vai passando, infelizmente vai ocasionando isso, vai tendo o desgaste da superfície articular. Esse desgaste muitas vezes eles vêm associado com outras coisas, tipo, vem também um processo de desgaste do próprio disco, não necessariamente uma hérnia de disco, mas o desgaste do disco, porque o disco ele é feito basicamente de água, então quando a gente vai envelhecendo, como a gente vai perdendo água, então esse disco vai desidratando, ele vai diminuindo e muitas vezes isso também ajuda o paciente com artrose na coluna a sentir dor, né? Então, a artrose na coluna principalmente na coluna cervical e na coluna lombar. No consultório acaba tendo mais na coluna lombar, aquela região no final das costas. O paciente tem essa queixa, né? Geralmente o paciente chega no consultório reclamando de uma queixa de dor nas costas de muito tempo, né? Que muitas vezes piora, e quando piora muito, ele acaba procurando um ortopedista para a gente tomar a conduta, passar alguma medicação. Mas é importante, como eu sempre bato aqui, não é só a questão do tratamento. O tratamento é um ponto importante no momento que o paciente está com muita dor, mas o principal é a questão da prevenção, né? De você trabalhar para que você não chegue a essa situação de sentir uma dor incapacitante, que incapacita você de fazer as coisas. E a artrose de coluna ela pode muito bem ocasionar isso. Então, é comum ali a partir dos 50, 60 anos o paciente já começar a sofrer esse processo de desgaste nas articulações. Pode acontecer antes, pode, mas não é o comum. O comum realmente é o paciente, principalmente a partir de 60 anos, paciente idoso, que começa a ter esse processo de desgaste associado com dor, né? Então, é muito comum o paciente chegar no consultório e é uma dor diferente da dor, por exemplo, da hérnia de disco, é uma dor de caráter mais mecânico, que é aquela dor que o paciente sente muita dor para fazer as coisas do dia a dia, muitas vezes varrer uma casa, lavar uma louça, lavar uma roupa, e quando senta ou quando deita, ele não sente dor, melhora muito a dor. Então, eu sempre brinco com o paciente e falo, o paciente chega, doutor, mas quando eu sento ou quando eu deito, eu não sinto dor. Eu disse, mas a sua vida não é sentada e deitada, a sua vida, a maior parte dela ativa é em pé, então a gente tem que resolver isso. É muito comum o paciente com artrose reclamar, tipo,
quando passa muito tempo parado e vai levantar, tipo, logo cedo ao acordar, quando levanta, sente muita dor nas costas. E à medida que vai fazendo as coisas, essa dor ela vai diminuindo um pouco. Mas também durante o dia, se passou muito tempo em pé, passou muito tempo fazendo as coisas do dia a dia, ali, não necessariamente um esforço físico mais extenuante, ele costuma reclamar de dor. Em dias frios ele também costuma reclamar de dor. E tudo isso está associado a esse quadro de artrose na coluna, desse desgaste da vértebra nessa região da coluna lombar e da cervical. Tem muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Vamos ouvir. Bom dia. Ei, bom dia. Se você for falar com esse ortopedista, pelo amor de Deus, fale sobre mim. Aqui é Maria Rita da Nova Caicó. Eu tenho problema de hernia de disco. Ela ataca minhas pernas. Eu tô que não aguento. Vai fazer 2 anos que eu vivo com esse sofrimento. Tomo remédio e não passa. Pelo amor de Deus, pergunta a ele aí qual é um remédio bom para eu tomar. Que eu já tomei injeção, já tomei remédio e não passa as dor. É dor, que eu não aguento nem estar em pé, nem sentada. Tem dia que eu choro em cima da cama. É dor. Vamos falar aqui da nossa amiga Maria Rita então, né? Dona Maria Rita, bom dia. Vamos lá, Dona Maria. O que é que acontece? Eu sempre falo para o meu paciente que fazer tratamento só com remédio, a gente não pode considerar que o tratamento foi bem feito, né? Então, a gente sempre faz um plano de tratamento para o paciente, onde inicialmente a gente usa algumas medicações analgésicas, algumas medicações anti-inflamatórias, tem algumas medicações ansiolíticas, anticonvulsivantes, que a gente acaba usando também para o paciente com essa dor crônica, persistente e muito intensa na região lombar, né? A gente tem que avaliar se realmente é uma hérnia de disco, se essa sua dor é uma dor característica da hérnia de disco ou uma dor característica da artrose. Geralmente o paciente com esse acometimento mais generalizado, dói tudo nas minhas costas, eu sinto essa dor correndo para as pernas com a sensação de peso, muitas vezes perda de força, muitas vezes está muito mais associado a esse processo de desgaste, essa artrose, às vezes uma estenose do canal vertebral. O que seria isso? Você começa a ter esse processo de desgaste, você começa a formar os osteófitos, que são os famosos bicos de papagaio. E as estruturas, os canais que passam os nervos, eles vão estreitando. E esse estreitamento, muitas vezes, ele causa uma compressão sobre a raiz nervosa e simula um processo como se fosse um processo de hernia de disco, mas na verdade o acometimento aí é mais por essa questão da artrose do que propriamente da hernia de disco, né? Teria que avaliar clinicamente, ver realmente qual o tipo de dor dela, estabelecer um tratamento medicamentoso, um tratamento de reabilitação. É importante demais associar inicialmente uma fisioterapia ou uma hidroterapia. E em não melhorando, partir para exames complementares, fazer uma ressonância para ver se há indicação de tratamento cirúrgico ou não. A gente sempre usa o parâmetro de pelo menos 3 meses tratando de uma forma adequada para a gente dizer que não deu certo o tratamento, para só então a gente pensar no tratamento cirúrgico. Mas esses 3 meses não adianta o paciente, eu passei 3 meses tomando remédio. Não conta, tem que ser 3 meses tomando a medicação adequada, fazendo a reabilitação adequada, para só então você chegar e dizer, não deu certo o tratamento. Aí a gente já vai partir para avaliar a necessidade e o custo-benefício de uma intervenção cirúrgica, que muitas vezes pode ser uma cirurgia mais agressiva, uma artrodese, que é como se a gente coloca algumas hastes, alguns parafusos na coluna para deixar a coluna ela parada, vamos dizer assim, melhora muito a dor. Ou muitas vezes a gente faz algumas infiltrações na coluna, alguns que geralmente melhora muito. Agora, não é toda dor na coluna que tem indicação de infiltração. Então, por isso que a gente tem que avaliar direitinho cada caso, ver os exames complementares que tem para a gente conseguir definir melhor a conduta. Mas mais de 90% dos casos, eles respondem bem ao tratamento conservador, usando a medicação e fazendo a terapia de reabilitação. A questão toda é que
muito poucos pacientes se dispõem a fazer esse tratamento de reabilitação, né? É igual a pessoa que quer perder peso. A pessoa que quer perder peso, dificilmente ela se dispõe a seguir a dieta e fazer atividade física regular. Ou ela sai de um ou ela sai de outro. E acaba não dando certo. Muito bem, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Marcos, bom dia. Eu sou Santana, aqui em São José do Rio, e queria uma informação desse ortopedista. Eu tenho muita vontade de fazer uma consulta com um ortopedista. E hoje eu vou tirar a realidade, se Deus quiser. Eu queria saber se esporão calcâneo, no caso no meu, não é no calcanhar, tem cura. O meu é na parte de cima, na parte de baixo do pé dos dedos. É perto dos dedos do pé, sabe, Marcos? Marcos, é uma dor tão grande que eu já fiz fisioterapia. Aí tomo medicamento paliativo, anti-inflamatório, mas não tem jeito não. Eu sofro muito, Marcos. Não é todo calçado que eu posso calçar. Aí eu queria saber do médico se isso tem jeito. O que é que ele pode fazer? Um abraço. E aí, doutor Anderson? Bom dia, Santana. Então, vamos lá. Primeiro tem que ver qual realmente é o seu caso. Como você falou, o esporão de calcânio é no calcânio. Então, se a sua dor não é nessa região do calcânio, então a gente já descarta essa questão do esporão de calcânio. Essa dor mais na parte da frente do pé, dos dedos do pé, ela é uma metatarsalgia, que a gente chama, que é um processo inflamatório e que causa dor nessa região da parte da frente do pé. Uma coisa muito comum de causar dor nessa região é uma coisa que a gente chama de neuroma de Morton, que é como se fosse um cisto no nervozinho que fica entre um dedo e outro, que causa muita dor e algumas vezes é refratária, quer dizer, não responde ao tratamento com fisioterapia, com medicação. Então, teria que avaliar qual a causa da sua dor. Muitas vezes o próprio processo de artrose do pé vai ocasionando uma mudança na anatomia do pé, vai fazendo com que o osso do pé, vamos colocar assim na forma geral, o pé vai ficando mais para baixo, a cabeça do metatarso. Isso vai fazendo uma compressão maior nessa região. É muito comum o paciente que está assim formar muito calo nessa região do pé, e isso causa muita dor. Então tem que avaliar direitinho para ver realmente qual a causa da dor, para conseguir fazer o tratamento adequado. Um parênteses só que eu abro aqui é essa questão quando ela fala: eu já fiz fisioterapia e não resolveu. Muitas vezes o paciente acha que fazer 10 sessões de fisioterapia ou até menos vai resolver. Dificilmente resolve. Geralmente quando é uma dor crônica, alguma patologia que causa dor há muito tempo, 10 sessões de fisioterapia não vai resolver. Só que não tem como você chegar em 30, 40 sem ter feito as primeiras 10, as primeiras 20. Então, geralmente os pacientes eles se frustram muito no início do tratamento com a fisioterapia. Muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, o próprio médico ele não orienta o paciente nesse sentido, em dizer que o paciente vai ter que ter paciência, que muitas vezes no início do tratamento de reabilitação ele não vai perceber melhora. Só que o que é muito comum eu ver no consultório, o paciente fez 10 sessões, achou que não tinha melhorado e simplesmente para o tratamento. Eu fiz fisioterapia e não resolveu. Não, mas peraí, você fez quantas sessões? Não, eu fiz 10 e não resolveu. Fiz um bocado. Fez quantas? Fiz 10. Não, então, geralmente é insuficiente. Então, a gente, no mesma questão que eu falei da artrose da coluna, esse tempo de 3 meses, entre 2 e 3 meses, você fazendo uma terapia de reabilitação de forma contínua, é um bom parâmetro para a gente saber se você está tendo resposta ou não, né? Mas no caso aí da nossa amiga Santana, a gente precisaria realmente avaliar para ver a real causa dessa dor, para conseguir intervir da melhor forma possível. Mas geralmente tem jeito. Pode não ter cura no sentido de a gente resolver o problema, porque, por exemplo, um esporão de calcânio tem tratamento, o paciente fica bem sem dor, mas a gente não tira o esporão, a gente não arranca o esporão, não faz uma cirurgia para arrancar o esporão. Então é aquela questão, não tem cura, mas tem tratamento. Então, se o paciente não sente dor, tá ótimo. Se ele não sentisse dor, ele nunca teria nem procurado a assistência do médico, né? Então,
No caso dela, a gente teria que avaliar realmente qual a real causa dessa dor para estabelecer o tratamento direitinho. Então, respondendo a pergunta, vale a pena ela procurar o ortopedista? Vale muito a pena, realmente. Essa necessidade que ela está sentindo de passar com o ortopedista, ela é genuína, ela realmente precisa passar pelo ortopedista para fazer uma avaliação adequada dela. Tem mais perguntas, aliás, tem muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp, viu? Deus queria que dê tempo de responder metade delas, vamos lá. Bom dia, doutor. Minha mãe caiu, fraturou o colo do fêmur e fez a cirurgia no mês de fevereiro. O médico do Valfredo falou que ela tem que passar 3 anos sem dormir em rede. E ela nunca dormiu de cama e está ficando muito debilitada com a dormir na cama. Eu gostaria de saber a sua opinião. E aí, qual a sua opinião? A minha opinião, assim, eu acho que uma coisa que é importante sempre é você manter uma comunicação adequada com o seu paciente, né? Então, muitas vezes a gente acaba pecando nesse sentido. A gente, como médico, a gente simplesmente joga uma informação para o paciente e a gente não explica adequadamente o porquê daquela informação. E o paciente, muitas vezes, ele fica confuso, achando às vezes que não precisa. Nesse caso aí específico, por que a orientação de não dormir na rede? Provavelmente, se ela teve uma fratura de colo de fêmur, é uma paciente já mais idosa, existe uma chance grande do tratamento cirúrgico ter sido uma prótese de quadril. Na prótese de quadril, a gente tem que evitar o movimento de cruzar a perna, porque pode causar uma luxação da prótese, a prótese pode sair do lugar. Então, muito provavelmente, a recomendação do médico em relação a ela não dormir de rede é justamente porque você dormir de rede, você tem uma chance muito grande de fazer esse movimento de passar uma perna por cima da outra, de cruzar a perna, e uma chance maior ainda de causar uma luxação da prótese, que é uma coisa grave de acontecer. Que muitas vezes a gente tem que levar, na maioria das vezes, tem que levar o paciente para o centro cirúrgico para colocar no lugar. E uma vez que sai, aumenta muito a chance de ficar saindo de uma forma mais fácil. Então, por isso essa orientação de não dormir de rede, né? Por mais que o paciente tenha se acostumado a dormir de rede a vida toda, infelizmente nesse momento aí do pós-operatório, é importante realmente que ela evite, né, o uso da rede para dormir, porque tem uma chance grande de causar essa complicação, que é a luxação da prótese. Então, a minha opinião é que realmente ela não deva dormir de rede. Eu acho que só o que talvez tenha faltado tenha sido essa explicação, o porquê de não dormir de rede. Porque você chegar para um siridoense e dizer que você não pode ir para a rede é complicado. Então, assim, tem que ter esse cuidado realmente de informar e explicar direitinho o paciente. Ok, qualquer dia a gente vai, mesmo que a gente acabe frustrando muito as expectativas dos nossos ouvintes, falar um pouco mais sobre essa questão de rede, né? Porque Sim. Nem sempre a rede traz benefício, né? E nem sempre traz malefício. Vou fazer só um parêntese aqui, né? Eu sempre falo para o meu paciente que o sono tem que ser reparador. O objetivo do sono é você dormir e você acordar bem, né? Descansado, com aquela sensação de que houve a reparação, houve o descanso. É muito comum aqui na nossa região você ter o hábito das pessoas dormirem de rede e não terem o costume de dormir na cama. Muitas vezes é muito comum, tipo, adormece na cama, mas no meio da noite vai para a rede. É muito comum isso. A rede, se ela não causa dor, se ela consegue trazer um sono reparador para você, eu não vejo problema em dormir de rede. Agora, se o paciente está dormindo de rede, está tendo dor, principalmente dor nas costas, né? Nessa região lombar, na região dorsal, então a gente tem que avaliar, né? Para ver se realmente qual o custo-benefício desse dormir na rede, porque aí não adianta você dormir de rede e ficar acordando com sensação de travamento, com dor nas costas. Então tem que avaliar. Mas essa coisa de dizer que dormir de rede não pode, é ruim para a coluna, eu não vejo dessa forma, né? Existe uma teoria, que é a teoria biomecânica, é que o jeito teoricamente mais adequado de você dormir seria numa cama,
num colchão nem muito duro, nem muito mole, em que com o travesseiro na cabeça, nessa região cervical, que deixe a coluna o mais neutra possível, e um travesseiro da mesma espessura entre as pernas. Dessa forma, e a pessoa de lado. Dessa forma, você deixaria a coluna a mais neutra possível, com a menor sobrecarga possível. Mas muitas vezes o paciente dorme assim e acorda com a sensação de estar todo quebrado, que não dormiu direito. Então, assim, nesse paciente não está sendo benéfico ele dormir dessa forma. Ele dorme de rede e acorda bem, sem dor e descansado. Aí eu vou fazer o que com o paciente? Durma de rede. Tem mais perguntas chegando, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Dantas e doutor. Sei que não é o tema hoje, mas eu só queria tirar essa dúvida. Eu tive Covid agora, só que antes eu já sentia muita dor na lombar devido a 4 hacker que eu tomei. Só que quando eu tive Covid agora, atacou as juntas da minha mão, que ficaram duras. Eu senti uma dormência no braço e muita dor na lombar, que eu não podia andar, e uma dor nas costas e no pescoço. Por que isso acontece? Obrigado e um bom dia. E aí, doutor Anderson? Bom dia. Então, essa questão do Covid a gente fez até não sei se foi o último encontro da gente, que foi essas dores articulares pós-Covid, né? Assim, infelizmente não tem como eu dizer para a senhora o porquê disso, né? Assim, é uma doença nova, né, que a gente ainda está aprendendo a, infelizmente, muitas duras custas. Mas o que a gente tem é meio que um consenso já entre ortopedistas, reumatologistas e a parte da medicina interna, é que o paciente pós-Covid, alguns deles têm desenvolvido um quadro articular de dor muito parecido com a chikungunya, com a zika, que é o que a gente chama de síndrome da fadiga crônica. O paciente ele desenvolve essas dores articulares depois do período do Covid. Por quê? A gente ainda não sabe, mas a gente cada vez está vendo mais frequente no consultório esse tipo de queixa. Muitas vezes, quando é uma coisa mais aguda, a gente tem que relacionar, tipo, o paciente passou por alguma questão de internação, se passou internação, tem que ver quanto tempo, se chegou a ser entubado, se não foi, porque tem muita perda de massa muscular quando você fica internado, né? Então, você acaba tendo perda de massa muscular, vai ter uma sobrecarga articular, e essa sobrecarga articular geralmente vai vir associado a um quadro de dor. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Muitas vezes até o paciente, não, mas o meu Covid foi tranquilo, eu fiquei em casa. Mas nesses 15 dias em casa, você ficou mais recluso, você ficou mais tempo sentado, mais tempo deitado. E isso acaba causando uma tensão muscular muito grande, no sentido de que você não está mobilizando as suas articulações. E quando você se dispõe a voltar à sua atividade normal, você começa a sentir dor. E outra coisa que muitas vezes essas infecções virais elas causam é uma potencialização de uma coisa que você já tinha antes. Então, às vezes você já tinha uma artrosezinha nas mãos, aí na coluna, e depois do processo infeccioso pelo Covid, isso exacerbou, isso aumentou e começou você a sentir mais dor, né? O caso aí a gente tem que tratar como realmente medicação analgésica, anti-inflamatória, muitas vezes, e principalmente as questões das terapias de reabilitação, assim como é nos casos pós-chikungunya. Ok, tem mais perguntas? Marcos, eu quero perguntar ao doutor aí por que minha hernia de disco causou essa deficiência física. Eu não aguento nem ficar em pé mais, nem sentado. O tempo todo deitado numa rede. Porque em pé dói, sentado dói. Ele mandou para cá um laudo, né? Você quer dar uma olhadinha? Provavelmente, esse caso aí, como ele está sentindo muito essa dor, tem duas causas que podem estar ocasionando. Isso aqui no caso é só não é o laudo de exame não, né, Marcos?
Certo. No caso aí, você pode ter duas causas. Uma é uma estenose do canal vertebral, quer dizer, o disco, considerando que ele realmente tem uma hernia de disco. Por que eu falo considerando? Porque muitas vezes o paciente passa no médico e por ele ter essa dor lombar, que muitas vezes é uma característica da hernia de disco, uma dor que dá nas costas, que irradia, que corre para a perna, não necessariamente quer dizer que é uma hernia de disco. Então muitas vezes passa no médico, o médico ou fala ou sugere que é uma hernia de disco, e o paciente toma aquilo como uma verdade e que ele tem hernia de disco, quando na verdade ele nunca foi avaliado, né, por um especialista e nem tampouco fez um exame de imagem específico para determinar realmente qual a patologia que ele tem, se realmente é uma hernia de disco. Mas em considerando que ele tem essa hernia de disco, né, você pode ter uma extrusão do disco. Que é isso? O disco, ele foi muito para trás, né, invadiu a questão do canal medular, muitas vezes causando uma estenose, um estreitamento do canal, fazendo uma compressão sobre as raízes nervosas, e o nervo ele fica realmente inflamado porque ele está sendo comprimido. Então o território daquele nervo, você tem sensação de perda de força, de dormência e principalmente dor, né? Muitas vezes esses pacientes eles têm que ter indicação de tratamento cirúrgico para retirar esse pedaço do disco que está causando essa compressão, e muitas vezes fazer um tratamento mais vamos dizer assim, mais drástico, né, que seria a artrodese, né, que seria colocar umas hastes, né, de metal e uns parafusos na coluna para deixar aquela coluna sem mobilidade, para o paciente melhorar da dor. Então, o caso dele aí, em sendo uma hernia de disco e ele está com essa sintomatologia toda, provavelmente ele está tendo uma extrusão do disco. Então, nessa intensidade, realmente tem que fazer uma ressonância para avaliar, e muitas vezes tem indicação de cirurgia. Ok, só para deixar aqui claro que Dr. Anderson, a exemplo dos demais profissionais que participam aqui diariamente do programa, estão aqui para tirar dúvidas dos ouvintes. Agora, nada substitui a consulta com médica. Certeza, né? Com certeza. E é muito importante, né? O que a gente tenta aqui é a gente dar um norte para o paciente, né? Orientar, tirar dúvida, que eu acho isso importantíssimo. Muitas vezes o paciente acha que tem que seguir um caminho, quando ouve a gente aqui, ele entende qual é o caminho certo a seguir. Eu acho que esse serviço que a gente presta aqui é muito importante, porque eu acho que acaba informando. Informação, né, é poder. Ok, e é com o coração partido que eu peço desculpa aqui aos nossos ouvintes, porque infelizmente, gente, são muitas perguntas e não dá para a gente colocar aqui todas aqui para que o doutor Anderson possa responder. Eu sei que o ouvinte está aí com razão, mas infelizmente o nosso tempo é limitado, não dá para a gente fazer aqui todas as perguntas. O pessoal acordou cedo, né, para ir para a feirinha, pois só que não vai ter feirinha. Pois é. E resolveu escutar o programa e mandar bala nas perguntas. Dr. Anderson Sérgio, ele é médico ortopedista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefones 99235-7256, 99992-2923, né? Além de médico ortopedista, um dos mais renomados do nosso Nordeste, como também é empresário do Pão da Casa 5. Sou marido da mulher do pão, né? É engraçado, porque assim, eu fico brincando com a Ariane, disse, amor, eu tô deixando de ser doutor antes e tô passando a ser... O esposo da dona do pão. O esposo da mulher do Pão da Casa 5. Eu digo, e ela começa a rir, eu disse, eu tô achando ótimo. Legal, né? E abraçar também aqui a turma aqui do Instituto Penedo, né? Sim, com certeza. Emílio, Stephanie, né? Que agora estão descansando com... deveriam estar, né? Realmente esse primeiro semestre foi muito pesado, muito trabalho pra gente, então eu tirei uns dias, eles também, né? Mais do que merecido, pra gente voltar aí com gosto de gás esse segundo semestre aí, trazer muita coisa boa e novidade boa lá pro Instituto. Antes, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço aí, agradeço a todos os ouvintes que se dispuseram, né, no dia de feriado, acordar cedinho, tá aqui ligado aqui na 95 e participar do programa. Muito obrigado aí. 7h50.